A ideia mais obsoleta é a de ir à escola, conseguir um emprego, trabalhar duro, economizar dinheiro, pagar dívidas e investir a longo prazo no mercado de ações de empresas. Por que economizar dinheiro quando trilhões de dólares estão sendo impressos? A diferença entre o 1% mais rico e os 99% restantes é imensa. Não se trata apenas de dinheiro. Você precisa olhar para trás e pensar em um plano maior. Então, o que você faz? Dentro de cada um de nós, há uma pessoa pobre. Ainda existe uma pessoa pobre dentro de mim. Há também uma pessoa de classe média. E essa pessoa de classe média busca segurança. Ela procura um salário fixo. E existe também uma pessoa rica. Todas essas pessoas estão dentro de nós, com exceção de que não são ensinadas. Aprendemos a ir à escola, conseguir um emprego e ter um salário fixo. Não nos ensinam a enriquecer. Se você ler o livro Pai Rico, Pai Pobre, meu pai rico se recusou a me pagar. Ele afirmou que o salário fixo era uma das piores coisas que alguém poderia aceitar em sua vida. Ele disse que, no momento em que você aceita um salário fixo, torna-se um empregado. Essa é a mentalidade. Então, meu pai rico nunca me pagou. Meu pai rico não estava dizendo que um salário fixo era ruim. Ele disse que não queria ser escravo do dinheiro. Então, como empreendedor, se meu pai rico estava errado, eu iria para outra empresa. Eu não precisava de um salário fixo. Não precisava que ninguém cuidasse de mim. Se o governo não gostasse de mim, eu iria para outro país. Porque os empreendedores são necessários em todo lugar. Já imaginou desvendar os segredos das maiores mentes do mundo sem nenhum esforço? Pode parecer incrível, mas agora é uma realidade. Com o nosso kit de 100 livros resumidos, que inclui audiobooks e PDFs das partes mais valiosas, o aprendizado se tornou mais acessível do que nunca. Não perca essa oportunidade. Garanta o seu kit clicando no primeiro link da descrição. Portanto, o empreendedor não se trata apenas do negócio em si. O empreendedor se trata principalmente de mentalidade, habilidades e regras diferentes. Um pequeno negócio não segue as mesmas regras de um grande negócio. O empreendedor é, antes de tudo, uma questão de pensamento, habilidades e regras. E dependendo se você é um empregado ou tem um pequeno negócio, as regras são diferentes. Os pensamentos são diferentes. As habilidades são diferentes. As pessoas ricas costumam dizer: não digam isso a eles, Roger. Sim, sim, sim. Não compartilhem o que sabem. Mantenham-nos na pobreza. Meu pai era presidente da educação, PhD, tudo isso. Eu voltava para casa e perguntava a ele: por que não aprendemos sobre dinheiro na escola? Ele olhava para mim e dizia: porque o governo não nos permite ensinar esse assunto. O governo nos diz o que podemos ensinar e o que não podemos ensinar. Eu achava isso estranho. Eu dizia: mas não vamos à escola para aprender sobre dinheiro? Ele dizia: não. Seu objetivo é conseguir um emprego. Eu retrucava: mas você consegue um emprego para ganhar dinheiro. Ele dizia: não. Você só deve conseguir um emprego. Eu argumentava: não, não. O propósito de um emprego não é ganhar dinheiro? Ele concordava: você está certo. Eu dizia: então por que não aprendemos apenas sobre dinheiro? Podemos pular a parte do emprego, certo? Ele ficava frustrado e dizia: se você quer aprender sobre dinheiro, por que não pergunta ao pai do seu melhor amigo sobre dinheiro? Eu questionava: por quê? É o Mike, eu explicava. Eu perguntava: por que devo perguntar a ele? Ele respondia: porque o pai do Mike é um empreendedor. Eu perguntava: e você, o que é? Ele dizia: sou um empregado, sou um funcionário do governo. Eu indagava: qual é a diferença? Ele explicava: a diferença é que um empreendedor precisa entender sobre dinheiro, senão não será um empreendedor. E continuava: um empregado não precisa entender nada sobre dinheiro, porque o governo cuidará disso e a empresa também. Então, eu, apenas uma criança, estava completamente confuso. Mas eu fui até o escritório do pai do Mike, bati na porta e disse: ei, estou aqui, tenho 9 anos, me ensine sobre dinheiro. Ele disse: entre, garoto. Foi assim que a história de Pai Rico, Pai Pobre começou. E finalmente, com muita persistência, meu pai rico começou a me ensinar sobre dinheiro com uma condição: ele nunca me pagaria. Ele dizia: no momento em que eu te pagar, você pensará como um empregado. Era essa a lição: os empreendedores trabalham de graça. E agora eu tinha 9 anos e minha cabeça estava prestes a explodir. Ele acrescentava:
Você nunca ganhou um salário, entende, garoto? Eu respondia: entendi. Ele concluía: bem, como eu ganho dinheiro? Era isso que os empreendedores descobrem. Eu perguntava: e como eu aprendo sobre dinheiro? Ele respondia brincando com um jogo de monopólio. Então, eu trabalhava de graça, pegava os sapatos do monopólio, cuidava dos hotéis e restaurantes, fazia tarefas simples e, à medida que crescia, comecei a aprender sobre negócios, marketing e investimentos como um aprendiz. Ele me ensinava sobre dinheiro, mas a maneira como fazia isso era jogando monopólio. Finalmente, quando cresci, perguntei: quando você vai me ensinar sobre dinheiro? Ele retrucou: o que você acha que estamos fazendo? Estamos jogando monopólio. Então essa foi a forma como ele me ensinou sobre dinheiro. Ele disse: o que você acha que estamos fazendo? Eu respondi: não sei, estou aprendendo sobre dinheiro. Então ele continuou: veja, existe uma fórmula para alcançar grande sucesso financeiro, e milhares delas foram desenvolvidas ao longo do tempo. Uma das melhores fórmulas foi encontrada no jogo de monopólio e ainda é válida hoje. 4 casas verdes, um hotel verde. Eu perguntei: apenas isso? Ele explicou: sim, uma das melhores maneiras de acumular riqueza considerável é aplicar os princípios do monopólio na vida real. 4 casas verdes, um hotel verde. Eu disse: entendi. Mas o que isso significa? Ele respondeu: o que você acha que estou fazendo? Eu admiti: eu não sei. Então ele me levou para mostrar suas propriedades verdes. 10 anos depois, quando eu tinha 19 anos e estudava em Nova York, voltei para o Havaí. Nessa época, Rich Dad havia adquirido um grande pedaço de terra no coração de Waikiki Beach. Se você for a Waikiki Beach hoje, verá o Hotel Regency de luxo. Era propriedade dele, assim como o jogo de monopólio. Eles adquiriam ativos e cresciam. Ele mantinha o que chamamos de uma assemblagem de propriedades, porque naquela época, Waikiki era apenas uma pequena cidade à beira-mar com terra e água. Ele comprava uma propriedade, depois outra, até que com o tempo montou uma grande propriedade. Ele e a Hyatt construíram um hotel gigante nela. E mais tarde, ele vendeu por 800 milhões de dólares. Foi assim que aprendi sobre dinheiro. Escrevi Pai Rico, Pai Pobre, porque sabia que um momento como esse estava chegando. E nunca antes tínhamos enfrentado algo assim como sociedade. Estamos vivendo um tempo espetacular, mas também o mais perigoso. É uma época única, com uma economia global interligada, redes sociais e desafios sem precedentes. Estou animado, pois ganho mais dinheiro quando as coisas caem, mas estou preocupado com a pessoa comum. Muitas pessoas já estão passando por dificuldades. Empresas estão demitindo e o dinheiro não está fluindo. Receio que a situação piore. O que podemos fazer pelos trabalhadores médios e pequenos empresários nos próximos 3 meses, quando a situação não parece boa? As pessoas estão sendo demitidas, empresas estão enfrentando dificuldades. Como podemos lidar com isso? A dívida está aumentando a cada dia e o governo está imprimindo dinheiro em uma escala massiva para manter o sistema funcionando. Nossos salários estão perdendo valor e isso é uma tendência que continuará. Precisamos de educação financeira, uma verdadeira transformação financeira, para enfrentar esses desafios. A metamorfose é a chave. Devemos evoluir e nos adaptar, como um gato se transformando em uma águia. Se você está lutando financeiramente, pense em si mesmo como um pequeno gato. A crise é o seu casulo. A questão é como você vai emergir dela. Você pode se tornar uma vítima e culpar os outros, ou pode aproveitar a situação como uma oportunidade de crescimento e transformação. Essa crise pode ser a melhor coisa que já aconteceu com você, tanto em termos financeiros quanto em termos de saúde. Devemos escolher nos tornar mais saudáveis e mais ricos, em vez de nos desesperarmos. A mudança está dentro de nós, em nossa mentalidade, atitude e ações. Para aqueles que desejam dar o salto e se tornar empreendedores, minha mensagem é a mesma que recebi. Lembro-me claramente do meu último empreendimento. A jornada pode ser desafiadora, mas é uma oportunidade incrível para aprender e crescer. A perseverança e a busca de conhecimento financeiro são fundamentais. Transforme-se de um pequeno gato em uma águia e aproveite as oportunidades que a vida oferece. Foi um dos dias mais desafiadores e recompensadores da minha vida. Eu estava em Porto Rico trabalhando na Xerox, quando meu chefe me deu uma oportunidade única. Não era apenas um trabalho,
Era um bônus substancial, cerca de $30.000. No entanto, havia um problema significativo. Era uma armadilha fiscal. Fiquei animado com a perspectiva, mas também estava apreensivo. Foi nesse momento que um colega chamado John se aproximou de mim e disse: "Você vai voltar." Fiquei intrigado e perguntei por quê. Ele explicou que eu iria falhar. Eu olhei para ele com surpresa e, usando algumas palavras fortes, questionei a sua afirmação, pois ele mesmo havia deixado a Xerox, falhado e retornado. Minha resposta foi clara: "Você falhou e voltou. Mas eu vou falhar e nunca retornarei." Essa atitude exemplifica a diferença de mentalidade. Se você entra em algo pensando que, se falhar, poderá simplesmente voltar para casa com seus pais, é exatamente isso que você fará. No entanto, quando você se compromete a enfrentar o fracasso e não olhar para trás, é quando você se torna um empreendedor. Eu mesmo não tinha dinheiro naquela época e não recebia um salário regular por anos. Minha mãe me encorajou a seguir esse caminho, acreditando que quando você não tem um salário, você se torna mais criativo e inteligente. Essa é uma prova de caráter. A questão é: você se tornará desonesto, um ladrão ou um ser humano melhor? Ser um empreendedor revela quem você é quando está diante de desafios. Devemos sempre pensar no quadro geral. Muitas pessoas se preocupam apenas com o que vai acontecer com elas, mas é importante entender que quando algo ruim acontece, algo bom também pode surgir. A chave é estar preparado para o que está por vir. É como verificar a data de validade em um cartão de leite no supermercado. Da mesma forma, devemos verificar a data de validade em nossas mentes. Em vez de evitar a dívida, devemos aprender a usá-la de forma inteligente. Recentemente, refinancei uma dívida de $300 milhões e reduzi a taxa de juros de 5% para 2,5%. Isso me proporcionou mais dinheiro todos os meses, pois meu custo de dinheiro diminuiu. Quando voltei ao Vietnã em 1973, meu pai rico me disse para aprender como investir em imóveis. Mas, na verdade, ele estava falando sobre como usar a dívida e os impostos a nosso favor. A dívida e os impostos são as ferramentas que os ricos usam para enriquecer, enquanto as pessoas de classe média e pobres são prejudicadas por eles. Muitos profissionais ricos, como médicos e advogados, estão assustados com essa abordagem financeira, porque não a compreendem. A falta de compreensão pode levar a decisões financeiras prejudiciais. A verdade é que os ricos não trabalham apenas por dinheiro. Eles criam negócios como empreendedores e investem em imóveis. Isso lhes proporciona mais controle sobre seus rendimentos e impostos. Como empreendedor e investidor imobiliário, posso pagar menos impostos. Quando faço dinheiro como empreendedor, imediatamente o invisto em imóveis, obtendo um retorno de 4-1. Coloco $1 milhão em imóveis e consigo um empréstimo de 4 milhões do banco. É por isso que gosto de bancos, embora eles possam não ser a melhor opção para todos. Quando o governo imprime dinheiro em grande quantidade, a inflação aumenta, tornando os salários menos valiosos. No entanto, quem usa a dívida de maneira inteligente pode se beneficiar da situação. É um equilíbrio complexo, mas entender como usar a dívida é uma habilidade valiosa. Portanto, é fundamental aprender a usar a dívida e os impostos a seu favor, ao invés de evitá-los. A mentalidade empreendedora é o caminho para o sucesso financeiro, e o entendimento profundo desses princípios pode fazer toda a
diferença em sua jornada financeira. Você vê, o debate e os impostos tornam os ricos mais ricos, enquanto os impostos e as taxas empobrecem os pobres e a classe média. Quando seguimos ideias antiquadas, colhemos resultados antiquados. A maioria das pessoas ainda acredita na ideia tradicional de ir à escola, conseguir um emprego, trabalhar duro, economizar dinheiro, sair da dívida, comprar uma casa como um ativo e investir para o longo prazo. No entanto, essa mentalidade está ultrapassada. O mundo mudou, especialmente em 1971, quando o presidente Nixon retirou o dólar do padrão ouro. O dinheiro se tornou uma forma de imposto. A educação é mais importante do que nunca, mas as ideias e métodos educacionais tradicionais estão ultrapassados. A lei de Moore demonstra que a informação dobra a cada 18 meses, tornando-a obsoleta rapidamente. Ao sair da escola, muitos se tornam obsoletos, pois não conseguem se manter atualizados. As instituições financeiras não desejam apenas guardar seu dinheiro, pois têm muito dele. As pessoas estão retirando dinheiro dos bancos e investindo em ativos reais, como empresas e imóveis, para evitar perder dinheiro devido à inflação e taxas. A busca por um emprego seguro e a obsessão por sair da dívida são ideias obsoletas. Em vez disso, é importante aprender a usar a dívida de forma inteligente e entender como ela pode ser uma ferramenta para enriquecer. A razão pela qual o 1% está enriquecendo, enquanto o 99% está lutando, está ligada à impressão excessiva de dinheiro, que causa inflação e taxas elevadas. No entanto, as escolas não ensinam sobre esse tópico crítico. Para um verdadeiro empreendedor, a busca por um emprego bem remunerado não é o objetivo principal. Eles têm uma mentalidade voltada para oportunidades e entendem que podem criar seu próprio caminho financeiro, independentemente das circunstâncias econômicas. Muitas pessoas se autodenominam empreendedores sem realmente compreender o que é ser um empreendedor. A mentalidade de empregado comum não percebe que, ao deixar um emprego, se torna mais vulnerável às taxas mais elevadas. A chave é ter um espírito empreendedor e aprender a usar a dívida de maneira inteligente. Há sempre duas cidades em jogo, a economia externa e a economia interna. O que você pode controlar é sua economia interna e seu foco interno. Os verdadeiros empreendedores possuem um forte foco interno e veem as dificuldades como oportunidades de crescimento. Eles se tornam mais fortes, mais inteligentes e mais felizes. Não importa o que aconteça. Por outro lado, aqueles com uma mentalidade fraca concentram-se no que pode dar errado, o que geralmente se concretiza. Os verdadeiros empreendedores entendem que o controle interno é fundamental e que as dificuldades fazem parte do caminho para o sucesso. As pessoas que temem cometer erros, como ensinam nas escolas, muitas vezes não conseguem crescer, pois a espiritualidade nos ensina que existem lados bons e ruins, o certo e o errado, o alto e o baixo. A maioria das pessoas deseja apenas estar certa e manter uma mentalidade positiva, mas a realidade é mais complexa. No meu caso, eu não era considerado pobre pelas normas convencionais, mas venho de uma família com uma mentalidade de pobreza, se é que me entende. A riqueza, a pobreza e a classe média têm suas raízes em uma atitude fundamental. A mentalidade de pobreza é frequentemente transmitida de geração em geração e é aprendida nas famílias. O mesmo acontece com a mentalidade de classe média. Muitas pessoas que estão lutando financeiramente, mesmo que estejam ganhando dinheiro, foram condicionadas por essas crenças. O sistema educacional tradicional não ensina sobre dinheiro. Foi projetado para criar empregados, como médicos, advogados e especialistas, mas não ensina sobre finanças, contabilidade, impostos e taxas. Quando as pessoas me perguntam como meu pai rico aprendeu o que meu pai pobre, um doutor em educação não aprendeu, a resposta é simples. Meu pai rico, que era o pai do meu melhor amigo, perdeu o pai quando tinha 13 anos. Como resultado, ele teve que abandonar a escola, o que acabou sendo uma bênção disfarçada. Seus professores se tornaram seus guias, contadores, advogados, banqueiros e agentes imobiliários. Os verdadeiros professores são aqueles que fazem o que ensinam todos os dias. Infelizmente, muitos professores nas escolas tradicionais não praticam o que ensinam. As pessoas precisam encontrar professores reais que vivenciem o que ensinam.
A pobreza começa com uma mentalidade de medo, que se manifesta nas palavras que usamos. Palavras se tornam realidade. Quando as pessoas dizem que não podem pagar algo, automaticamente fecham suas mentes para oportunidades. O pensamento negativo e o medo podem moldar o futuro. Em vez de dizer não posso pagar, as pessoas deveriam se perguntar como posso pagar e procurar soluções. Perguntas abrem a mente, enquanto palavras negativas a fecham. Cada um de nós tem um jogo financeiro diferente, assim como em esportes como o futebol e o golfe, que têm regras distintas. Encontrar o seu próprio jogo financeiro, que pode ser um negócio, investimentos em imóveis ou outra coisa, é fundamental para o sucesso financeiro. Cada pessoa deve descobrir o que funciona melhor para ela. Então, o que eu digo para as pessoas jovens é que você encontre seu jogo. Até o próximo vídeo.